Jesus declarou: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas o que realmente significa viver essa bem-aventurança nos dias de hoje? No vídeo de hoje vamos refletir sobre a importância da misericórdia e como ela revela o coração de Deus em nossas atitudes. Misericórdia é inclinar o coração na miséria do outro. Mas o que é esse outro? Pode ser um membro da nossa família, pode ser um membro da igreja que frequentamos, pode ser um cristão ou não cristão com quem não nos relacionamos, pode ser até mesmo um inimigo. Embora nossa ação misericórdia tenha círculos de prioridade, estende-se ao fim a todos, sem distinção, sem exceção. Eis o ensino do apóstolo Paulo. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Pensar que a misericórdia deve ser endereçada apenas à família de sangue ou aos domésticos da fé é uma limitação grotesca da vida cristã e um reducionismo sem fundamento na prática do amor ao próximo. Jesus estendeu a sua ação misericordiosa aos estrangeiros, aos endemoniados, aos enfermos, aos leprosos, às mulheres, às crianças, aos publicanos e aos pecadores. Os apóstolos curaram um homem paralítico na porta do templo sem antes investigar se ele fazia parte da comunidade dos salvos. Na parábola do bom samaritano, Jesus deixa claro que os religiosos, presos aos seus preceitos legalistas, passaram de largo e deram valor mais aos ritos sagrados do que a assistência a um homem ferido. Lucas capítulo 10, versículos 31 e 32. O desprezado e nada ortodoxo samaritano foi quem socorreu o moribundo e o tirou da zona de perigo. Lucas capítulo 10, versículos 33 a 35. No dia do juízo, Jesus diz que seremos julgados pela nossa omissão de sonegar pão, água, vestes, abrigos e cuidado aos que necessitados cruzaram o nosso caminho. Mateus capítulo 25, versículos 31 ao 46. Jesus profere aqui uma bem-aventurança aos misericordiosos. Mateus capítulo 5, versículo 7. Aqueles que buscam razões para socorrer o aflito em vez de buscar subterfúgio para passar de largos. Os misericordiosos são aqueles que dedicam tempo aos necessitados, ajuda-os em suas necessidades e assiste-os em suas aflições. Os misericordiosos são aqueles que fazem o bem a todos, independente da sua crença, da sua raça e da sua condição social. O preceito do Evangelho é dar pão a quem tem fome, ainda que seja o nosso inimigo. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E acrescenta ainda no versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Jesus falou de oferecer um banquete a quem não pode nos retribuir. É expressar bondade àqueles que, esquecidos dos homens, podem revelar para nós o próprio rosto de Jesus. Quando fazemos o bem a um dos pequeninos famintos, sedentos, nus, doentes ou forasteiros, fazemos ao próprio Jesus. Mateus capítulo 25, versículo 40. A misericórdia abençoa não apenas aqueles que por ela são contemplados, mas também e principalmente aqueles que a exercem. E Jesus ensinou que mais bem-aventurado é dar que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. A alegria de ajudar é maior do que a alegria de ser ajudado.
A recompensa de dar é maior do que a alegria de receber. Quando exercemos misericórdia, imitamos aquele que é misericordioso por excelência, amado irmão. Quando inclinamos nosso coração à miséria do nosso próximo, isso traz glória ao nome de Deus no céu e gratidão a Deus na terra. Mateus capítulo 5, versículo 16. Mas Jesus conclui, dizendo que os misericordiosos alcançam misericórdia. Eles colhem o que semeiam. Eles recebem o refluxo do seu próprio fluxo. Eles bebem da própria fonte que deles jorrou. Eles comem do mesmo fruto cuja semente foi plantada na seara do amor. Oh, quão felizes são os misericordiosos! Oh, quão benditas são as mãos que se estendem para socorrer! Oh, quão suave, com aroma, sobe ao trono de Deus nos céus as ações da misericórdia na terra. Deus está mais interessado no exercício da misericórdia do que no legalismo religioso. Mateus capítulo 12, versículo 7. Deus dá mais valor ao ser humano do que aos rituais. Esse valor foi eloquentemente demonstrado não com palavras de fogo escritas nas nuvens, mas esculpida na cruz do Calvário. Quando Deus não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Romanos capítulo 8, versículo 32. Portanto, ser misericordioso é viver como reflexo do caráter de Cristo. Quando estendemos perdão, compaixão e amor, experimentamos também misericórdia de Deus em nossa própria vida. Que possamos ser instrumentos da graça deste mundo tão carente de compaixão. Se esta palavra tocou seu coração, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que edificam a fé. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.